com muita satisfação que hoje eu converso com o pré-candidato do PDT. Eu vou falar brevemente o currículo dele, currículo político. Quem é adepto dessa nova política, né, não deve gostar muito. Agora, quem preza por gente de experiência, experiência não falta. Foi deputado estadual no Ceará, deputado federal pelo Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará. Eu estou falando de Ciro Gomes, do PDT. Governador Ciro Gomes, eu vou tratá-lo por governador, viu? Porque foi um cargo eleito pelo povo, né? Diferentemente de ministro, que é escolhido pelo presidente da República, se o senhor me permite. Governador, muito bom dia. Bom dia, Tiago Varela, um prazer muito grande, agradeço a você o privilégio que me dá de cumprimentar a todos os brasileiros, meus irmãos e irmãs de Campinas e de toda a comunidade católica na qual eu me inscrevo, que conectado com a nossa Rádio Brasil Campinas, estão nos ouvindo. Eu tenho especial emoção de falar com vocês depois de ver esse evangelizador extraordinário que é o Padre Manzotti, né, sucedê-lo nessa programação é para mim um privilégio muito especial. Obrigado a vocês. Bom, se você está nos acompanhando por vídeo, pelo YouTube, pelo Facebook, você pode perceber que o governador Ciro Gomes já está aí em vídeo conosco, também conosco Elias Aredes, nosso repórter, o diretor-geral da Rádio Brasil Campinas, Felipe Zangari, também vai participar desse bate-papo, mas eu quero fazer a primeira pergunta, viu, governador? Começar falando de religião, né? São tantos assuntos importantes para o Brasil, economia, segurança, mesmo relações internacionais, né, em meio à guerra da Ucrânia, mas eu quero começar por religião. Somos a rádio da Arquidiocese de Campinas, né? O nosso arcebispo, Dom João Inácio Mir, que por sinal mandou uma mensagem para a gente o saudando, nos lembrou que o senhor esteve presente no funeral de Dom Aloysio Lorscheider, né, que foi arcebispo de Fortaleza. Quero saber qual que é a sua ligação com a Igreja Católica e, diante, né, da corrida dos candidatos na eleição desse ano, atrás dos evangélicos, sobretudo, qual que vai ser o papel que a religião vai exercer no pleito desse ano? Eu sou católico, a minha formação é cristã, muito sólida. Eu entro para a igreja militante, aceito enfim, a Crisma como membro da Juventude Franciscana, ligado à paróquia de São Francisco de Assis, em Sobral, na minha cidade. Nós temos aqui uma devoção muito grande. E o meu confessor, e talvez o mentor intelectual mais importante que eu já tive ao longo da minha vida, foi esse homem santo que eu tive o testemunho de perto de vê-lo atuando, que é o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lorscheider, que eu digo a você, é um homem santo, a quem eu conheci de perto. Não existiria a revolução que aconteceu no Ceará, que produziu efeitos extraordinários na educação do nosso povo, ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, se não fosse a mentoria, não é, a ascendência intelectual, sempre com muita discrição. Ele nunca avançou 1 milímetro sequer nesse mundanismo da política, mas a todo momento, a toda dificuldade, ele era o meu confessor, meu conselheiro, e eu tive a tristeza de acompanhá-lo à sua última morada, não só, né, quando ele recebeu as homenagens da Igreja Católica, recebeu o voto do Papa para Papa Dom Aloysio, como fui acompanhá-lo até Santa Maria, que é a sua terra de origem, lá no interior do Rio Grande do Sul. A posição de um político, no Brasil tem que ser, especialmente nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo na humanidade e entre nós, tem que ser aquela que nós guardamos na Constituição. A minha formação cristã corresponde à formação cristã do povo brasileiro. Não há nenhuma incompatibilidade entre os ensinamentos preciosos da nossa Bíblia e a nossa Constituição. Aliás, quem ajudou a desenhar a Constituição brasileira sabe bastante bem que ela segue os princípios, né, da Rerum Novarum, os princípios do compromisso social da Igreja, da preferência sem exclusividade pelos pobres, né, do Vaticano II. A nossa Constituição foi desenhada claramente sob esses princípios importantes para a formação cristã e para a manutenção. E do cristianismo nós devemos tirar basicamente 2 lições. A lição da superação, não é, a lição que Jesus quer de nós é o testemunho. Dar exemplo, não adianta fazer de conta, como fazem os sepulcros caiados, não é de fazer uma retórica religiosa e se comportar na direção oposta, se comportar valorizando a violência, popularizando armas, que é o instrumento da morte, estimulando o preconceito, enfim, é a generosidade da superação e a solidariedade. O Brasil precisa, talvez mais do que nunca,
que esse princípio cristão da solidariedade, de dar a mão a quem mais precisa, volte a presidir a política no Brasil. Daí adiante, nós temos que garantir aquilo que é a preciosa lição também do Papa Francisco, que é a laicização da política. Somos todos cristãos, por maioria, mas respeitamos, como a Igreja Católica faz, de forma ecumênica, todas as expressões de fé, todas as formas de adorar a Deus, e até aqueles que não têm capacidade de intuir a presença de Deus entre nós, nós temos que também garantir a sua liberdade. Tá certo. Felipe Zangari, por favor. Governador, muito bom dia. Obrigado por nos receber aqui na Rádio Brasil. Desde já, governador, eu quero pedir desculpas ao senhor pela indelicadeza, porque além de jornalista, eu também leciono. Estou aqui numa sala de aula do colégio, participando da entrevista. E às 11h40 eu vou precisar deixá-los para assumir uma aula aqui, mas agradeço. É na PUC, Felipe? Eu leciono nos Salesianos aqui em Campinas. O Salesiano. Isso, exato. Eu fui aluno dos maristas também no terceiro ano. Olha só, muito bem. Governador, eu gostaria de entrar com o senhor na seara político-partidária, porque nós abrimos ontem a janela, né, de transferência aí dos partidos políticos, e eu gostaria de saber do senhor como é que o PDT encara esse processo no campo nacional, dentro da atual bancada. Existe perspectiva de o PDT perder deputados ou ganhar deputados? E nas articulações para as eleições de 22, se existe alguma perspectiva de federação partidária que faça sentido nesse momento na visão do seu partido, por favor. Não devemos fazer nenhuma federação, embora estejamos abertos a dialogar com partidos irmãos do campo em que nós estamos atuando. O trabalhismo é a força mais antiga, o professor conhece bem, em luta na vida brasileira. E a percepção que o PDT tem hoje de uma modernidade passa necessariamente por valorizarmos novamente o trabalho como um valor moral intrinsecamente importante no momento em que a prevalência do capital, especialmente da especulação financeira, mata de fome 20 milhões de pessoas e leva à desnutrição a 129 milhões de brasileiros, justo no país que mais produz comida no mundo. Portanto, nós advogamos uma economia política em que o egoísmo seja submetido através de um sistema progressivo de tributação e de um sistema de investimentos que emancipe a população e supere a miséria e a desigualdade. Esses são os eixos centrais. Nós do PDT vamos perder provavelmente 3 ou 4 deputados, que na verdade já não os temos. Das eleições de 2018, que foram eleições extremamente passionais, infelizmente, nas nossas forças se elegeram de forma oportunista pessoas ligadas ao Bolsonaro. E com essas nós não queremos convivência. Nós até entendemos, desculpa eu tremi aqui o microfone, nós até entendemos, não é, alguma inclinação de militantes nossos para o lado do Lula, porque, afinal de contas, é uma aliança que foi bastante repetida por nós, embora o Brizola tenha morrido muito decepcionado com o Lula, e eu, que o ajudei praticamente a vida inteira, também tenho uma decepção insuperável, porque, na minha opinião, com todo respeito a quem pensa diferente, o Lula se corrompeu e entregou o país ao interesse da especulação financeira internacional. Eu posso sustentar isso com números. O Lula concentrou na mão de apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Quando eu faço o estudo, por exemplo, das transferências de renda, no período que o Lula mandou no Brasil, 4 trilhões e 88 bilhões de reais foram transferidos de juro para os bancos, enquanto a política social compensatória transferiu para os pobres 332 bilhões. Então, são diferenças graves. O Lula fez menos reforma agrária, assentou menos família do que o Fernando Henrique Cardoso. E isso, lamentavelmente, é agravado pela corrupção que se transformou numa ferramenta de poder e da eternização do grupo dele no poder, que tem feito muito mais mal ao Brasil do que o bem, que em algum momento eu reconheço que fez e eu, inclusive, ajudei naquilo que pude. Mas o PDT, por causa dessa posição de negar o sistema econômico vigente no Brasil desde o Fernando Henrique e de negar o sistema político que dá centralidade à fisiologia e à corrupção, nós somos meio que empurrados para fora desse clube de brancos em que se transformou a política elitista brasileira. Elias Aredes. Governador, muito bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Bom dia. Governador, tem partido demais no Brasil. 32 partidos registrados no TSE. E qualquer briguinha, todo mundo já sai. Não quero, vou fundar um partido. Né? O pessoal dá um chilique e vai embora. Mas o fato, governador, é que isso
dificulta na relação do dia a dia do Executivo com o Congresso Nacional. Você precisa negociar com um número maior de partidos para conseguir a maioria necessária para poder governar. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: isso não atrapalha o processo decisório do Poder Executivo? E como sair dessa armadilha? Enxugamento do número de partidos ou o senhor tem uma outra sugestão, uma outra saída? Olha, Elias, primeiro a gente tem que olhar com certa generosidade essa contradição da vida brasileira. Isso ainda é uma ressaca do período da ditadura. Por mais incrível que pareça, mas a renitência daquilo que confinou o Brasil à força entre dois partidos, Arena e MDB, quando descomprime com a redemocratização, explode. E aí nós fomos para o lado oposto. O lado oposto é a regulação da organização dos partidos, que é muito, vamos dizer, vulnerável a essa ideia generosa, né, que o liberalismo político diz: a cada ideia, uma organização. Mas se a gente olhar mesmo concretamente, não existe mais do que 5 ou 6 correntes de opinião política, ideológica, né, no espectro que já vá do comunismo marxista-leninista até o liberalismo mais tosco, que hoje é mais ou menos representado pelo Partido Novo no Brasil. O resto são nuances de social-democracia, de socialismo democrático, e o Brasil tem 32 partidos com representação. Por quê? Porque a regulação foi errada em função disso. Dado que houve uma violência de cima para baixo, nós, então, como resposta a isso, afrouxamos geral. Mas o Congresso achou um caminho. E, infelizmente, os tribunais brasileiros, que ciclicamente fazem política, o que é, de novo, outra distorção, não eliminou, porque a cláusula de barreira é democrática, porque ela não faz de cima para baixo a proibição de nenhum partido existir. Ela apenas regula que o acesso às franquias partidárias, liderança, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão, só devem ser dados àqueles partidos que têm um mínimo de representação apurada pelos votos que tiveram. Pois bem, se nós insistirmos nessa linha, nós vamos ter daqui a pouco, daqui 3, 4, 5 eleições, e toda a eleição muda a regra, né? Nós teremos 6 ou 7 partidos com densidade no país, o que será bom para o Brasil. O que acontece? As primeiras eleições que vão acontecer com essa regra de proibição de coligações proporcionais e cláusula de barreira, os políticos já fizeram um retrocesso, criando as tais federações que, de qualquer forma, enrijecem um pouco mais. Obriga que seja por 4 anos, obrigam que o que se acertar no plano nacional tem que ser replicado igualzinho em todos os 27 estados brasileiros. Ou seja, vamos ter paciência, porque, na verdade, nós só vamos sair disso, e aí é a resposta para a segunda parte da sua pergunta, dando tempo ao tempo, insistindo na prevalência da democracia e das liberdades públicas e ensinando todo dia com humildade que democracia não é um regime que alguém poderoso e iluminado vem e ensina para nós. Democracia é um regime de cidadania, em que a gente ajuda o povo, educa o povo, e o povo vai aprimorando a sua conduta, né, ao dar valor ao seu voto, a não votar descuidadamente, seja em quem for, não votar por ódio, por paixão, exigir que os candidatos apresentem propostas, ideias, olhar a biografia de onde vem. A política tem muita calúnia, muita difamação, é preciso olhar com uma lupa maior para você ver se tem biografia, se tem experiência, enfim. Fazer isso dando tempo ao tempo e amadurecer uma democracia de cidadãos e não a democracia elitista como nós temos hoje. De outro lado, nós temos uma agenda para resolver aqui e agora. Eu estou propondo 4 providências para tirar o Brasil desse modelo de tragédia que levou o Collor à cassação, que governou com essa mesma gente, levou o Fernando Henrique à desmoralização, e o PSDB nunca mais ganhou a eleição nacional, governou com essa gente, levou o Lula para a cadeia e governou com essa gente, levou a Dilma à cassação e governou com essa gente, veja como a história brasileira é pródiga, a gente é porque às vezes não quer aprender, mas esse caminho é o caminho certo do fracasso. Como é que a gente sai disso? Exemplo, Itamar Franco, ele não fez assim. Como é que ele fez? E eu vou adaptar para os tempos de hoje, é o que eu pretendo fazer com muita experiência. Primeiro, fazer das eleições um processo de disputa de projeto. Sair dessa história de Chico, Manel, Maria. Não adianta nada Chico, Manel, Maria, ódio, paixão, em que o Lula faz as maiores contradições e o lulista fanático não quer nem saber, relativiza, passa 20 anos chamando o Alckmin de tudo quanto é de nome, palavrão, etc. Agora se agarra com o Alckmin, diz que a Dilma sofreu um golpe, agora se agarra com os golpistas. Enfim, o lulista não quer nem saber, ele pode fazer o que ele quiser, chamar Jesus de palavrão, e o fanático vai relativizando. Assim, infelizmente, aconteceu com o Bolsonaro,
que é um governo trágico, e ainda tem aí um quarto do nosso povo, e eu respeito isso com muita humildade, mas faço uma ponderação, isso está destruindo o Brasil, está dividindo famílias, está destruindo amizades, a confrontação odienta na internet virou qualquer coisa gravíssima para um país que precisa se reconciliar ao redor de um projeto comum de nação, que, superadas as eleições, a gente possa cumprimentar o eleito e cooperar para que ele possa, ainda que seja criticando, cobrando, enfim, mas não esse ambiente de ódio e de denúncias grosseiras de lado a lado, como nós vamos começar a assistir de novo. Como é que a gente sai disso? Propor concretudes, ideias. Como é que eu vou resolver o problema da educação, da segurança, da saúde? De onde é que vem o dinheiro? De quem que eu vou cobrar imposto? Quanto é que eu vou cobrar? Qual é a proporção? Como é que eu vou arrumar as contas do governo, etc, etc. Por quê? Porque isso diminui o hiato entre um presidente que tem a obrigação de reformar o país e um Congresso que se elege com o povo, mas opera vítima dos lobbies, grupos de pressão, ou pura e simplesmente se vende por aqueles pedaços graves, extensamente graves, de corruptos que infestam a vida nacional brasileira. Segundo, usar os 6 primeiros meses, que são mágicos. Se você reparar, Elias, o Fernando Henrique tinha o Brasil na mão com o Plano Real, não propôs nada. O Lula tinha o Brasil na mão, foi uma revolução, um operário vindo do interior do Brasil, que vence na capital, no centro mais rico do Brasil, todos os intelectuais, todos os artistas, todo mundo estava com o Lula. Eu perdi a eleição, ajudei o Lula no segundo turno, estava lá pronto para corar todo mundo. O Lula não tinha projeto, não tinha proposta, não propôs nada para mudar o país. Eu brinco para provocar o Lula, que a única mudança que o Lula introduziu na vida brasileira foi a tomada de 3 pinos. Aí vem a Dilma, destruiu tudo, vem o Bolsonaro, destruiu tudo, e cadê a conquista? Nada, só fica a memória de um tempo, enfim, que nem verdadeiro é, porque as coisas no Brasil nunca foram assim como o Lula quer desenhar. Portanto, os 6 primeiros meses são aquela hora crítica. Terceiro, alargar o universo de negociação. Ao invés de negociar na linguagem de Brasília, dos gabinetes, dos lobistas, do conchavo e da corrupção, alargar isso como? Fazendo um novo acordo de governadores e prefeitos. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Eu tive com o prefeito Dário, aí manda até um abraço para ele, e a dificuldade dos municípios de contrair crédito, enfim, é uma coisa absurda. Está na mão de um cara que tem a minha experiência, que já foi governador, que já foi prefeito, já foi ministro da Fazenda, fazer um novo pacto em que eu restauro a condição de investimento dos estados e municípios em troca de uma grande e transparente mediação em favor da reforma. E, por fim, chave da mudança que eu quero propor ao país, persistindo o impasse nessa grande negociação de projetos que foram aprovados junto com o eleito, eu quero levar essa reforma direta a plebiscito e referendo populares. Ou seja, persistir o impasse, chama o povo, e não fica em lobby, gabinete e grupos de pressão, e sim traz o povo brasileiro, fazemos uma campanha de esclarecimento, quem for a favor da reforma se explica, quem for contra a reforma se explica, e o povo vota diretamente para eliminar essa chaga, esse câncer que está desmoralizando a política, especialmente entre os jovens. E eu acho que por aí só tem mais uma novidade. A reeleição é uma tragédia no Brasil. E muitas vezes, tanto parceiros quanto adversários não querem que o presidente acerte a mão, porque se ele acertar a mão, se reelege. E aí frustra os projetos de poder dos outros. O que eu vou fazer? Vou sentar na mesa, promovendo essa grande negociação, abrindo mão da minha própria reeleição em troca da reforma para o país. 11h28. Governador, dá um pouquinho o rumo da conversa para falar do tema que, infelizmente, está aí nos noticiários, nas manchetes dos grandes portais, que é essa guerra lá na Ucrânia, né? Alguns pré-candidatos à presidência da República assinaram um manifesto contra a invasão russa na Ucrânia, né? Dória, Moro, Simone Tebet, Dávila. Queria saber se o senhor foi procurado também para assinar esse documento e qual que é a sua visão desse conflito, né? A gente tem o presidente Bolsonaro, por exemplo, se dizendo neutro. Queria saber o seu posicionamento, a sua visão desse conflito na Ucrânia. Eu publiquei uma nota, porque eu não sou dessa turma aí. Eu considero também de forma bem-humorada, eu respeito pessoalmente e tal, tenho uma relação cordial com todos, mas eu considero essa turma aí as viúvas do Bolsonaro. Eu estou noutra. Né? Não participo desse conchavo de viúvas do Bolsonaro. Eu estava ali em 2018 tentando dizer que a resposta para a tragédia econômica e moral do PT e do Lula não era votar num despreparado, mentiroso e apologista da violência como o Bolsonaro. E eu estava ali já tentando mostrar para o povo brasileiro
E eu compreendo o que aconteceu e continuo humildemente tentando construir um caminho que não é contra ninguém, mas a favor de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Sobre o conflito, o Brasil não pode ter dubiedade, nem dupla palavra, nem dourar a pílula, nem nada. Nós temos que pura e simplesmente condenar a invasão unilateral da Ucrânia pela Rússia, aferrada a um princípio mais importante da nossa política externa, que foi amadurecido ao longo de, eu diria, mais de século. Mais de quase 200 anos, o Brasil vai construindo uma reputação internacional de um país que não tem conflito de fronteira, de um país que não pretende ocupar 1 metro de ninguém, um país que não tem, enfim, estrutura que lidera naturalmente um continente desnuclearizado. Pusemos na nossa Constituição que nós nos proibimos a nós próprios de desenvolver artefatos nucleares. Então, o Brasil tem uma linha de coerência pacifista e que pugna pelo respeito à autodeterminação dos povos, pela solução pacífica dos conflitos e pela não intervenção. Portanto, baseado nos princípios que vêm do Barão do Rio Branco, vem grande momento de Santiago Dantas, nós temos que repudiar pura e simplesmente. Agora vamos fazer de conta que não percebemos o grande contexto onde esse conflito está acontecendo? Não. Nós precisamos perceber qual é o grande contexto em que esse conflito está acontecendo. Uma vez declarada a nossa posição de objetiva crítica à invasão da Ucrânia, que é um país autônomo, independente, de forma violenta pelo regime da Rússia, nós podemos e devemos amadurecer a consciência do grande quadro que está acontecendo. E essa, na verdade, é a expansão das potências da Segunda Guerra Mundial para cá, com prevalência grave dos norte-americanos, né, em expandir as forças militares do Atlântico Norte até a vizinhança do território russo, ocupando posições ali com a força do euro, com a força da prepotência financeira dos Estados Unidos, da prevalência tecnológica, levando uma instituição anacrônica, porque a OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, foi construída para fazer face a uma aliança militar soviética, que era o Pacto de Varsóvia, que havia uma iminência ali. Então, eles se encararam ali com a divisão do leste europeu para o Pacto de Varsóvia e o Ocidente judaico-cristão, onde está a nossa civilização brasileira, não é, até a fronteira de Berlim, que foi dividida em duas, não é, por essa cortina de ferro. Com o Pacto de Varsóvia acabando, a União Soviética se dissolvendo, não faz muito sentido estratégico, ou pelo menos do seu ponto de vista defensivo, a expansão da OTAN. E, entretanto, ela faz isso, dando pretexto ou atribuindo razão vamos dizer, ao gesto violento, descabido da Rússia. Portanto, nós precisamos pugnar por uma nova ordem internacional multipolar. Não devemos os brasileiros aceitar qualquer tipo de imposição unilateral de uma única potência. É preciso ver que cada conflito desse está semeando exemplos, bons ou maus, e o Brasil não pode se comportar ao lado dos maus exemplos. Por exemplo, a reclamação territorial e de defesa a China tem com Taiwan. É gravíssimo. Reclamação de soberania a China tem com Hong Kong, e é gravíssimo. Duas grandes potências bélicas armadas com artefatos nucleares, Paquistão e Índia, disputam a área chamada Caxemira. Portanto, o Brasil tem que atuar individualmente, regionalmente e nos órgãos multilaterais por uma ordem internacional assentada nesses princípios. Respeito à autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos e por uma ordem assentada no direito e na não violência, em que o sistema modernizado das Nações Unidas sejam prestigiados para que o direito e não a prepotência das armas e da morte prevaleçam sobre os interesses da humanidade. E nos ocupar daquilo que interessa, proteger o meio ambiente, a terra está morrendo, né? Ver como nós vamos inovar as instituições para repartir com as maiorias populares do planeta esse enriquecimento disruptivo das novas tecnologias. O Brasil precisa atuar com grandeza nesses princípios aí. Agora, esse conflito na Ucrânia também está fazendo muitas nações repensarem, né, o papel das suas forças armadas. A gente está vendo, por exemplo, a Alemanha, né, reinvestindo em defesa. O Brasil, nesse contexto, né, o senhor pensando já como candidato, até mesmo caso o senhor seja eleito, né, como é que o senhor vê o Brasil nesse pensamento agora, que parece estar sendo suscitado, de mais investimentos em defesa? O Brasil precisa investir mais em defesa? Como é que o senhor vê isso?
Eu advogo, me permita mostrar aqui, um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Isso tem começo, meio e fim, tem um diagnóstico, tem um plano, tem metas, tem objetivos, tem quantificação, orçamento, diz de onde é que vem o dinheiro, previne os conflitos políticos para construir isso. E nesse projeto, eu advogo que nós precisamos ter duas pernas para que ele possa existir. E nem sempre são muito popularmente percebidas essas duas pernas que são agudamente necessárias, e a qualidade dos seus questionamentos me permite ponderar isso. Primeiro, a necessidade de uma política externa que nós já visitamos, né, na pergunta anterior. Segundo, a necessidade de termos uma estrutura de defesa para fins de dissuasão. Nenhum país afirma seus interesses no mundo na defesa e no ataque, estou falando de ponto de vista econômico, de cultura, de ciência e tecnologia, de projeção dos nossos interesses no mundo, se não tiver capacidade de dizer não. E isso é feito não por qualquer vocação bélica, mas pela capacidade dissuasória de ter uma ferramenta de defesa, que não é mais aquilo que foi na Guerra Fria, não é uma força terrestre gigantesca, não é, porque não é provável nem sequer que o Putin queira fazer uma guerra de ocupação na Ucrânia. Ele quer decapitar o regime. Não é? Na medida em que ele chega em Kiev, você vai ver, vai ser suspenso tudo e eles vão negociar em troca daquilo que o Putin considera necessário e ele vai se retirar. Ele quer um estatuto que proteja as populações meio russas na fronteira imediata, ali na região do Donbass. Ele quer que a Bielorrússia seja respeitada. Ele quer, provavelmente, que a Suécia e a Finlândia renove o compromisso de não entrar na OTAN e que a Ucrânia seja uma região desmilitarizada. Se ele vai conseguir ou não, ele resolveu perder a calma, e isso tem que ser censurado, e resolveu impor isso pela força das armas, a preço cruel para a humanidade. Mas isso sinaliza para nós, é uma tragédia. Veja o seu ponto de vista econômico. Nesse momento, o petróleo, hoje de manhã, bateu em $120. E aí parece que nós estamos acontecendo uma guerra lá não sei aonde, que a gente pode assistir pela televisão. Não. A Petrobras do Brasil está administrando uma política de paridade de preço internacional e vai explodir o preço do diesel, do gás de cozinha, do querosene de aviação e do óleo diesel e da gasolina, volto a dizer, não é? Em função de uma política nacional equivocada que tem a ver com a consequência lá de fora. Eu, lamentavelmente, tenho previsto isso muitas vezes e vem a tragédia para mostrar, lamentavelmente, quanta razão quem para estudar e refletir sobre o Brasil, quem consulta a inteligência acadêmica universitária brasileira, aí em Campinas estão muitos dos meus consultores, né, em todas as áreas, tanto na Unicamp, quanto na USP, quanto na PUC, enfim, são muitas pessoas que me ajudam, que eu tenho recrutado para pensar essas coisas todas. E, de outro lado, o sistema de defesa tem que ser tecnológico. Se você perceber hoje, a ideia de soldados pelo chão é a grande fragilidade da Rússia. Né? Jovens de 19 anos, conscritos, mal treinados, servindo de bucha de canhão por uma guerra de políticos. Isso não tem muito mais cabimento. Você tem que avançar para uma questão de tecnologia para fins de dissuasão e defesa. E isso também está pensado como um elemento de ativação da nossa economia. O complexo industrial da saúde está jogando fora do Brasil algo ao redor de 200 bilhões de reais por ano, de coisas que a gente podia perfeitamente estar praticando a produção aqui, gerando emprego aqui e economizando as nossas divisas. E assim é o complexo industrial da defesa também, que é uma oportunidade de muitas coisas que o Brasil pode desenvolver aqui dentro, de um lado com efeito importante na nossa autonomia tecnológica de defesa e de outro gerando emprego e renda para o nosso povo. Felipe Zangaro. Governador, vou fazer a pergunta e na sequência, vai ter que sair. Despedir do senhor, mas agradecendo a cordialidade da sua paciência conosco e também da compreensão do momento aqui. No seu livro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, estão colocadas essas estratégias e esses pontos que o senhor aqui pincelou na sua resposta anterior. E eu acompanhei na semana passada o colóquio que houve entre alguns pré-candidatos e representantes do mercado financeiro, tudo isso patrocinado pelo BTG, na semana passada. E o senhor revelou, na sua conversa lá com a jornalista Amanda Klein, que teve um papo a miúde com o André Esteves, que é um dos diretores lá do BTG. E, pelo que eu vi de todos os colóquios, o senhor foi o único que teve a ousadia, digamos assim, de cutucar a ferida e dizer que o rentismo financeiro no Brasil precisa ser readequado, que precisa de uma tributação mais progressiva, que as grandes fortunas precisam passar pelo crivo do imposto também. O senhor acredita que foi bem recebido pelos representantes do mercado nessa fala da semana passada?
Professor Felipe, eu surpreendentemente fui. Né? Eu resolvi, como é meu hábito, falar para eles diretamente aquilo que eu penso e disse antes para eles, olha, eu acho que nós precisamos, no Brasil, restaurar a autoridade da presidência da República diante da opinião pública e do povo. Porque nós estamos fazendo promessas absolutamente mentirosas e, na sequência, o povo se decepciona. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, 70% do povo de Campinas, em números redondos, votou no Bolsonaro para protestar contra a crise econômica e a corrupção generalizada do governo do Lula e do PT e da Dilma, e agora nós estamos sendo chamados a votar no Lula para protestar contra o fato do Bolsonaro ter aderido ao Centrão, ter feito o orçamento secreto, estar privatizando a Petrobras de uma forma absolutamente corrupta, aos pedaços, como fez com a BR Distribuidora, com os gasodutos, etc. Nós não podemos ir para isso. Portanto, eu fui surpreendentemente bem recebido, sempre me respeitaram, mas eu até tive ali umas palmazinhas. E eu disse para eles coisas que são, Felipe, coisas que a gente só o egoísmo não vão entender. Deixa eu primeiro dar a dimensão clara do tamanho da tragédia brasileira. Esse ano, nós estamos com a menor previsão de investimento da história do Brasil, sem rival. Sabe o que é que vai sobrar depois de juro para banco, privilégios desse, daquilo outro da administração pública federal brasileira? 25 bilhões no orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Ô, irmão Campineiro, ouça esse número. O orçamento da União, que prevê todas as receitas e todas as despesas, esse ano de 2022, é de 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões com B de bola de reais. Sabe quanto é que vai sobrar para a massa popular brasileira educar seus filhos, botar criança em creche, fazer infraestrutura, resolver problemas de energia, resolver problemas de aeroporto, de porto, de segurança pública, etc, etc, etc? 25 bilhões de reais. De 4 trilhões e 800 bi. Só que esses 25 bilhões, 18 bilhões o Bolsonaro entregou para o tal orçamento secreto para a turma roubar, na pior hipótese, generalizadamente, e na exceção, pulverizar num clientelismo sem efeito estratégico na economia brasileira, na geração de emprego, na retomada de obras paradas, nenhum. E eu disse esses números para eles. Como é que nós vamos sair disso? E aí tem caminhos. E esses caminhos eu não estou radicalizando em nada. Eu estou propondo a eles, em linha com a melhor literatura internacional que eles conhecem e com as melhores práticas, Felipe. Desculpe lhe chamar de professor de Felipe. As melhores práticas internacionais. Então, veja, só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro da Fazenda, do Itamar Franco, e cobrei. Percebe? Só o Brasil não cobra. Então o Lula faz uma conversa de esquerda e tal, é mentira. Não cobrar lucros empresariais, como é que pode? Você é um professor, no pouco salário que você ganha, você deixa 27,5% de imposto de renda na fonte, e um banqueiro bota 1 bilhão e 600 milhões de reais na pessoa física no bolso e não paga um centavo. Percebe? Então cobrarei aquilo em linha com a melhor doutrina e a melhor experiência internacional. Por exemplo, você sabia que o imposto predial de São Paulo, da cidade de São Paulo, que está aí perto, recolhe por mês aquilo que o imposto territorial rural dessa imensa fazenda do agronegócio global, que é o Brasil, recolhe por ano. Está direito isso? Nos países capitalistas, as grandes heranças acima de 20 milhões de reais, etc. Não estou falando de classe média, esqueça que tem um apartamento, um carro, etc. Esqueça, não tem que contribuir nada. Mas as grandes heranças nos Estados Unidos pagam 40% de imposto, sabe, sobre as grandes heranças. No Brasil é 4%. Então, veja, e não faço isso com qualquer prazer. Eu estou fazendo isso porque o Brasil ou vira o jogo de sanear as contas públicas, ou sabe o que é que acontece? A gente brinca aqui, é que nem cuspir para cima. Você evita fazer essa discussão e o governo vai e toma tudo isso de forma injusta e perversa via quê? Juro alto. Então o país está numa depressão econômica que faz 10 anos que não cresce e o juro brasileiro subindo. Então o cidadão que está nos ouvindo hoje paga no crediário brasileiro, no crédito pessoal, 350% de juro, meu irmão. Sabe, você picar uma conta no cartão de crédito, 370% de juro. Isso está destruindo a economia do Brasil. 72 de cada 100 famílias brasileiras estão no limite do endividamento máximo da história. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão humilhados com o seu nome no SPC. E se eles estão humilhados, eles não estão porque são desonestos.
É porque 70 de cada 100 trabalhadores no Brasil, olha o tamanho do abacaxi que esse modelo produziu para nós. 70 de cada 100 trabalhadoras e trabalhadores no Brasil ou estão abertamente desempregados ou na mais selvagem informalidade da história do capitalismo mundial. 70%. Sabe o que é informalidade? É uma jornada semanal de 70 horas. Enquanto a jornada legal é de 44, nosso povo está trabalhando 70 horas, sem levar para casa 13º, sem levar férias, sem uma licença maternidade. E pior, para quem é estadista, quem está preocupado com o futuro da nação, são 90 milhões de pessoas que chegarão na velhice sem nenhuma proteção da aposentadoria. Percebe? Ou a gente trata esses assuntos com a gravidade que eles pedem, ou vamos ficar aí, repetindo essas conversas mole de picanha, cerveja, de anticomunismo mofado, mentindo, explorar a religiosidade do povo, explorar essa estupidez de uma esquerdinha burra, pouco lida, que não tendo proposta para superar a miséria e a desigualdade, quer justificar sua rendição ao baronato brasileiro, como é o PT, ficar fazendo apologia sexista, fazendo apologia que atenta à moralidade popular, que ofende a cristandade da nossa formação do nosso povo. Eu estou noutra. E aí eu estava replicando com todo o meu entusiasmo, replicando a minha presença lá. Surpreendentemente, muito bem recebido. Vamos ver se isso não é pura hipocrisia de educação, mas eu quero crer que diminuiu um pouco a intensidade do veto com que eles me excluem da política. Governador, eu peço licença. Então, um grande abraço. Claro, professor. Obrigado pela sua participação. Agradeço. Obrigado, Felipe. Felipe Zangari, que é o nosso diretor aqui da Rádio Brasil Campinas. Você que está acompanhando pelo rádio agora, ele pediu licença, né? Ele também é professor. A gente continua aqui nosso bate-papo com o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. E agora Elias Aredes tem uma pergunta. Ô, governador, se você me permite, eu vou fazer uma pequena provocação. Fique à vontade, professor. É o seguinte, o PDT, podemos dizer que ele é a matriarca da esquerda brasileira, porque o PDT é uma herança do PTB, de Getúlio Vargas, de João Goulart, e que foi... o PTB só não virou esquerda porque Ivete Vargas ganhou a legenda de presente da ditadura militar no final da década de 70. O PCdoB e o PSB, nós podemos dizer que é o pai da esquerda brasileira, pelo tempo. Governador, o que é o PT? O PT é o filho prodígio, é o filho pródigo, é o cunhado inconveniente ou é a tia chata? Ou tem jeito de... Ou dá para pensar e acreditar na recuperação segundo a sua ótica? Veja, nós somos cristãos por formação, portanto, a minha tendência generosa é chamá-lo de filho pródigo. Filho pródigo, sabe, na preciosa lição da Bíblia, que vocês conhecem bem, mas eu vou reproduzir para quem está nos ouvindo, é aquele que, traindo o pai e tal, etc., ainda assim o pai o recebe de volta se ele aceita se reconverter. Fazendo um resumo muito simplificado de uma preciosíssima, entre todas as lições do nosso livro maior, que é a Bíblia. Mas veja, o que é o PT? O PT, o Brizola chamava de espuma da história. O PT é uma vontade genuína dos intelectuais de São Paulo, junto com uma aristocracia sindical. Eu dizia para o Lula, lá na origem do PT, que com a renda de um metalúrgico do ABC de São Paulo, que foi dizimada, com a renda, um cearense entrava pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, que é o clube da classe média, aqui de Fortaleza, porque o Brasil é profundamente desigual. Então, o PT nasceu desse ajuntamento de intelectuais antigetulistas, fortemente antigetulistas. Cansei de ouvir do Fernando Henrique que o grande drama do Brasil era encerrar o legado do Vargas, não é? E como intelectual, leu errado Florestan Fernandes, desenvolveu toda uma teoria de que o Brasil deveria abrir mão de qualquer pretensão de autonomia, que devia ser como uma espécie de vagão, né, alinhado aí ao trem liderado pela locomotiva norte-americana, que se revelou uma trágica contradição para o Brasil. Mas essa é a compreensão do PT, dos intelectuais orgânicos do PT. Só que havia muita boa-fé ali. Havia uma centralidade moralista, que nem a velha UDN, que sempre fez o jogo das elites, usando o discurso moralista para denunciar todo e qualquer avanço popular na distribuição da renda do Brasil, na melhoria do salário mínimo, sempre é o pretexto da corrupção. Né? 64, hoje a gente sabe, foi um golpe financiado e administrado pelos norte-americanos. Eu vi todos esses documentos, estão liberados, para quem quiser ver, já dá para ver pela internet,
não é? Um porta-aviões fundeado na costa do Espírito Santo, com mariners pronto para desembarcar no Brasil, dinheiro daquele BAD para financiar político corrupto, e o grande discurso era corrupção, etc, etc, etc. Lá como agora. Não é? Então, veja, o PT, nessa hora, tinha essa boa intenção, mas falava por um Brasil organizado. E não tinha projeto de país. Chega ao poder com uma personalidade absolutamente exuberante, de um carisma inexcedível, que é o Lula, uma carga simbólica absolutamente importante, que é o filho do pobre, miserável, de mãe que foi abandonada pelo pai e tal, e que vem, vence, chega à presidência da República, manda um sinal simbólico para todos nós que achamos que o Brasil é uma aristocracia muito perversa, escravocrata, em pleno século XXI, mas ali tomou-se de gosto pelo poder, deslumbrou-se, deu-se ao desfrute das elites e se corrompeu. Essa é a grande questão de você não ter um projeto coletivo. Qual é a formulação? Eu vou dizer de novo, são números. Quando o Lula acabou o mandarinato dele, quando a Dilma foi derrubada, o Brasil tinha 5 pessoas ali, 5, os dedos de uma mão, concentrando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média. Esses números que eu estou lhe dizendo do imposto territorial rural anual do Brasil ser menor do que um mês de IPTU de São Paulo, foi produzido pelo Lula. O Lula assentou menos famílias na reforma agrária do que o Fernando Henrique. Por quê? Porque o Lula apodreceu as expressões de organização da sociedade civil e as transformou em mecanismo de propaganda dele e do PT, de forma completamente acrítica. Então, com o Fernando Henrique, o MST era uma organização dos trabalhadores que ocupavam terra, que pressionavam e tal. Com o Lula virou propagandista do PT. E agora, com o Bolsonaro destruindo tudo, não existe mais o exército do Stedley. O Lula enfraqueceu o movimento estudantil, porque cooptou as lideranças e a estudantada brasileira, a exceção é essa direção agora, que foi para a rua, pediu impeachment. O Lula vetou o impeachment do Bolsonaro, porque o modelo de poder do Lula é que ele será perdoado de todas as contradições se impuser ao povo brasileiro um crê ou morre entre ele, ou ele com casca e tudo, ou o Bolsonaro, essa tragédia que está aí. Eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração das pessoas. O Brasil não precisa ficar entre o coisa ruim e o coisa pior. Portanto, o PT hoje é um nada. É uma moldura completamente despolitizada de um personagem sul-americano, caudilesco, que adora a ditadura da Venezuela, adora a ditadura corrupta da Nicarágua e que faz um discurso para fora de terceiro mundo para justificar o reacionarismo absoluto, cujo símbolo maior não pode ser outro, para um paulista ouvir, do que se juntar com o Alckmin. Existe contradição maior? Não, nós vamos nos reunir porque temos aqui uma nova ideia, eu faço autocrítica, de lado a lado, nós erramos. É muito normal na política. Adversários darem-se as mãos e fazerem um acordo. Não é do que se trata. O Lula está usando o Brasil para fazer um grande conchavo, tirar o Alckmin da disputa em São Paulo e empurrar em cima do povo de São Paulo o monopólio de poder que ele deseja. Ele, presidente, primeiro e único, para morrer na presidência da República, e o Haddad, que perdeu as eleições de reeleição de prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Eu não posso permitir que isso aconteça, pelo menos vou lutar. E espero muito que o povo brasileiro me dê sua atenção para a gente achar um caminho de saída para isso. 11h52, a gente se encaminhando agora já ao fim dessa entrevista, desse bate-papo, infelizmente, né? Papo muito proveitoso aqui, muito interessante com o ex-governador Ciro Gomes. O senhor falou agora, né, do ex-presidente Lula, e eu queria que o senhor comentasse um pouco do presidente, né? Bolsonaro. A pedido. Ah, sim, não, com certeza, a pedido, sem dúvida. O presidente Bolsonaro, né, ele, na última pesquisa, aparece aí com 32% de intenções de voto. Quer dizer, a gente tem ainda uma grande parcela da população brasileira que confia, que apoia o presidente Bolsonaro, e mesmo que Bolsonaro perca a eleição desse ano, né, para a presidência da República, com certeza o bolsonarismo não acaba, né? Tenho certeza que muitos apoiadores do Bolsonaro vão conseguir se eleger aí, principalmente para o parlamento. Paralelamente a isso, a gente vê reportagens na televisão indicando que grupos extremistas de direita, né, até mesmo grupos neonazistas, estão crescendo no Brasil nesse momento de governo Bolsonaro, né? Vimos uma reportagem do Fantástico recentemente dizendo aí um crescimento de 270% desses grupos no Brasil. Eu sei, hoje a prioridade do brasileiro é colocar comida na mesa, é ter dinheiro
para poder comer, né? Tanto que a gente falou bastante de economia aqui nesse bate-papo. Mas o bolsonarismo como futuro e esse extremismo no Brasil preocupa o senhor? Preocupa bastante. E eu procuro entender a raiz disso com muita humildade e muito respeito. Deixa eu fazer aqui uma paralela histórica, porque a gente precisa estudar as coisas com a profundidade que elas merecem. O Hitler nasce na Alemanha e o nazismo com uma base popular muito poderosa e amplamente majoritária. E destrói a democracia alemã por dentro do sistema, se impondo de fora para dentro com esse conjunto sectário de valores que o Bolsonaro aprimora, mas que representa exatamente um movimento internacional que é hoje gerido por uma figura absolutamente perigosa, um bandido internacional chamado Steve Bannon, que foi mandado para cá à custa de milhões de reais pelo Trump e que é parceiro desses filhos acelerados do Bolsonaro. Então, nós não estamos lidando com uma coisa simples, é uma coisa muito complexa e muito grave. Porém, a gente precisa entender o que gerou o Hitler. O que gerou, para a gente entender o que gerou o Bolsonaro e essa força tão perigosa para nós brasileiros que amamos a democracia e as liberdades. O que gerou o Hitler foi o Tratado de Versalhes. Sabe, foi uma espécie de petismo arrogante que está aí de novo de salto alto, já ganhou e desconsidera a complexidade de um povo de 70% do povo de São Paulo votou no Bolsonaro. E o PT olha com desdém e chama o nosso povo de gado, e chama nosso povo de fascista, e chama nosso povo como se não tivesse nenhuma lição para aprender. Eu não. Eu tenho lições preciosas para as quais eu estou dedicado com muito respeito e muita humildade para tentar ser a solução que vira esse jogo no Brasil. O que é o Tratado de Versalhes? Os aliados ganharam a guerra, esmagaram a Alemanha e impuseram à Alemanha um custo de indenização da guerra tão caro, tão pesado e tão impagável que geraram caos econômico e social dentro da Alemanha. Inflação altíssima, os preços explodiram de preço. Olha lá as comparações. Não é? O desemprego aloprou, não é? A Alemanha foi imposta de joelhos e humilhada pela comunidade internacional. O nacionalismo, não é, do povo alemão foi puxado como resposta a essa intrusão de fora para dentro. Olha toda a semente da serpente, o ovinho da serpente, aqui de novo se revisitando como tragédia entre nós brasileiros. E eu tenho uma proposta para o povo brasileiro ouvir, com o respeito que eu tenho e com todo o carinho que eu tenho, mas discordando desse grosseiro equívoco que a maioria do povo brasileiro cometeu. Enganada, é verdade, mas cometeu um grosseiro equívoco. Repare uma coisa, por que o Bolsonaro teve 70% dos eleitores do estado mais importante do Brasil, que deu sucessivas vitórias ao Lula e ao PT? É uma pergunta para a gente se fazer se tiver respeito ao povo. Foi pela obra do Bolsonaro? Bolsonaro tinha uma obra extraordinária, olha aqui o que ele andou fazendo no passado, ele vai fazer isso pelo Brasil. Não tem obra nenhuma. Bolsonaro era um medíocre, corrupto deputado, que eu fui colega dele, roubava dinheiro até da gasolina do gabinete. E a elite não quis ouvir isso. Eu tenho os documentos aqui, ele não me processa, faz de conta que não ouviu eu falando, porque eu tenho a nota fiscal. O meu gabinete gastava R$600 e ele gastava R$12 mil a valor presente lá atrás. O meu gabinete pagava em diversos postos de gasolina em Brasília, onde a gente trabalha, o dele era sempre o mesmo posto de gasolina na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estou só falando que tudo estava ali. Como agora está aí, uma série de coisas, se as pessoas quiserem ouvir, vão ouvir, se não quiserem, paciência. Eu sou um democrata mesmo, eu estou aqui pela 4ª vez, com o mesmo amor pelo povo, a mesma paixão pelo Brasil, a mesma humildade, não é querendo chamar atenção, porque eu quero criar meus netos, meus filhos, num país diferente dessa tragédia que está se transformando o Brasil. Pois bem, o povo votou pela promessa de um projeto novo? Também não foi. O povo votou magoado, aborrecido, frustrado, por esse encontro da pior crise econômica, que é essa que está aí. Quem produziu essa crise econômica aí não foi o Bolsonaro. Vamos ser humildes. Quem produziu essa extensa crise econômica foi o PT e o Lula. É o preço do nacional consumismo de um período em que ele mandou o povo para o consumo, mandou o povo para o crediário, mandou a garotada para o FIES, porque bombavam os preços do Brasil lá fora. Quando esses preços caíram, esse padrão de consumo se revelou insustentável e o que foi expansão do crédito virou inadimplência e humilhação do SPC, o FIES virou os maiores conglomerados privados de educação privada do mundo e ele anda no jatinho dos donos desses conglomerados de educação e está aí a garotada, quase 7 milhões de brasileiros começando a vida devendo 70, 80 mil reais de FIES
que saíram dos cofres do governo para o bolso do empresário, deixando o garoto endividado. Isso é o lulismo, é o nacional-consumismo, é a farra e essa mentira de que o Brasil não é, mudou e que não tem preço. Não é? Depois anuncia para estereotipar de novo, olha a cimentinha do nazismo, do nazifascismo. Excita o povo de que o Brasil foi vítima de um golpe, e se esse golpe aconteceu, quem praticou foi o Senado da República. Confere, Tiago. Ora, quem era o presidente do Senado? Renan Calheiros, a quem o Lula deu a Petrobras para roubar. E com quem que o Lula é agarrado hoje? Percebe? Com Renan Calheiros e Eunício Oliveira, outro ladrão a quem o Lula deu, né, para roubar pedaços importantes da administração brasileira. E o Alckmin, que estava na luta pelo impeachment da Dilma, achando justa a prisão do Lula. E agora agarrado com esses mesmos caras e querendo entupir que o povo tem que votar nele para poder não engolir o Bolsonaro. Ora, é a mesma coisa de você votar num sub-Hitler para derrotar o Hitler. Claro que é diferente o Lula do Bolsonaro, eu considero profundamente diferente. Mas o modelo de governança política, que dá centralidade à roubalheira e à fisiologia, e o modelo de governança econômica, que dá prevalência aos bancos e ao rentismo, é rigorosamente o mesmo. Agora, só uma observação, porque eu estou lendo aqui alguns comentários. Na minha fala, de maneira nenhuma, se alguém entendeu isso, não foi isso que eu quis dizer. Eu chamei bolsonaristas, ou mesmo Bolsonaro, de neonazistas. Né? O que eu quis dizer... Não, nem em nenhum momento, dou testemunho. O que eu quis dizer estou dizendo, mas, Tiago, você nunca disse isso, é justo que se deixe claramente, mas nem todo bolsonarista é neonazista, mas todos os neonazistas brasileiros e no mundo estão com Bolsonaro. E ele prestigia essa gente. Ontem ele divulgou no Twitter do presidente da República, divulgou um delírio absolutamente neonazista. É só olhar o Twitter dele ontem para ver que o Bolsonaro está estimulando essas células neonazistas. O Bolsonaro é um preconceituoso, o Bolsonaro é xenófobo, o Bolsonaro é misógino, o Bolsonaro é anticristão, faz apologia da tortura, e quem o conhece como eu sabe disso. E eu fiz uma pergunta, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu fiz uma pergunta ao presidente Lula, nesse mesmo microfone que eu quero fazer para o senhor, né? A gente está aqui discutindo projetos de país, o seu projeto, já discuti com o ex-presidente Lula, já discuti o projeto de país do Felipe Dávila. Agora, o 7 de setembro do ano passado mostrou uma certa tendência golpista do governo Bolsonaro. Daqui até a eleição, o senhor teme que algo nesse sentido possa acontecer? Ele vai tentar desestabilizar o processo na proporção em que ele vá ganhando a percepção de que não tem chance eleitoral. Se você reparar, o Bolsonaro é esse tipo covarde, né? É o frouxo, que sai para a rua provocando, se aparece um antagonismo, ele encolhe, se esconde, pede desculpa, manda cartinha, etc., mas é só para acumular forças e tentar voltar para o mesmo ambiente. Nesse momento, o já ganhou do Lula é a maior força em favor do Bolsonaro. Porque o que a gente precisa ler essas pesquisas com o dinamismo que elas pedem. Hoje, uma parte importante desse quarto ou terço que está dizendo que vota no Bolsonaro está fazendo isso com o dedo no nariz, porque acha que o mal maior é a volta do lulopetismo, da corrupção, como elemento orgânico do modelo de poder deles, que é verdade. O Palocci devolveu 100 milhões de reais. Esse cheque entrou no Tesouro Nacional. E disse que a origem desses 100 milhões de reais foi roubado do dinheiro do povo brasileiro com o conhecimento amplo do Lula. E eu sei que é verdade. Ele não teve o devido processo legal, não fui eu que deixei de denunciar lá na data. Mas que a corrupção foi transformada pelo... E está aí de novo, irmão. Está aí de novo, ele está agarrado com as mesmas pessoas. A quem ele chamou de golpista, na verdade ele ajudou a derrubar a Dilma, porque a Dilma frustrou o que ele queria, que era botar a Dilma lá, para ele voltar na sequência. E a Dilma estragou os planos de eternização dele no poder e precipitou o desastre que aconteceu no Brasil, que era a insustentabilidade do modelo de consumo, que felicita a gente num primeiro momento, depois cobra a sua conta muito amarga. Quem tem memória sabe que foi assim com o Fernando Henrique. Fernando Henrique se reelegeu também na base do consumismo, da manipulação da taxa de câmbio, não sei o que tal. Quando foi em janeiro de 2009, de 1999, que ganhou a reeleição, quebrou o país. É o mesmo filme, eu ajudei a fazer o real, eu sei como é que eles estão mexendo, e o Bolsonaro agora está querendo fazer a mesma coisa. O câmbio foi em 5,70, hoje está em 5, quase descendo de 5. Por quê? Porque o juro indo lá para cima
enquanto o mundo há mais de 10 anos cobra juro negativo, menor do que a inflação, você atrai uma montanha de dólar artificialmente e acaba valorizando a moeda, e isso ajuda o povo a atravessar um pouco os preços. Embora esteja aí com essa posição equivocada, a guerra da Ucrânia, se for mais demorada do que supõe-se, não é, vai destruir essa estratégia, porque os preços todos vão subir e o mercado vai ficar muito a risco. E o Brasil é o maior risco hoje do mundo. Portanto, discutir as causas do problema é o que importa. Não é? E se você imagina que a solução para o futuro do Brasil é uma volta ao passado, desculpa, meu irmão, com todo respeito, o voto é seu e a responsabilidade é sua, você tem toda a liberdade, mas você está enganado, eu lhe digo isso com o meu amor e meu respeito. Bom, 12:05. Quero agradecer demais a participação do ex-governador de Ceará, ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, ele que é pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Ciro, obrigado, viu? Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa aqui com os ouvintes da Brasil, com a população aqui da região de Campinas. Muito obrigado, Tiago. Me permita, agradecendo a vocês da Rádio Brasil, de toda a rede de emissoras católicas que trabalham com vocês, mandar um abraço afetuoso e pedir a bênção cristã de Dom João Inácio Miller, arcebispo metropolitano de Campinas, e em seu nome cumprimentar toda a CNBB, que tem cumprido um papel extraordinário, não só na sua luta de evangelizar o nosso povo, mas de dar exemplo de civilidade e de defesa da nossa democracia.